Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias mais uma vez em Mateus, capítulo 13. Os irmãos bem sabem que nós demos início a uma série de mensagens baseadas aqui no que nós chamamos de a parábola do joio, que se encontra em Mateus, capítulo 13, do versículo 24 até ao versículo 30. E a explicação desta parábola se encontra do versículo 36 até ao versículo 43. Aqueles que têm acompanhado as mensagens aqui que temos feito aos domingos, sabem que nós já trouxemos uma mensagem inicial falando sobre essa parábola e nós explicamos um pouco sobre o que é uma parábola e também nós explicamos que o tema central da mensagem da parábola, não só desta, mas também das outras mensagens, das outras parábolas aqui do capítulo 13 de Mateus, é o reino de Deus, tá? Nós vimos que no versículo 24 nós temos o seguinte: propôs-lhes outra parábola, né? Os irmãos viram que existem aqui aproximadamente 7 parábolas aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 13. E Jesus propôs aqui outra parábola, que é a parábola do joio. E ele começou dizendo, né? O reino dos céus é. E nós vimos algumas verdades a respeito do reino dos céus na mensagem passada, com o objetivo de abrir a mente da gente para que possamos entender melhor o que é que Jesus tem nos ensinado aqui nesta parábola. Já vou pedindo desculpa aos irmãos, que de vez em quando eu vou interromper um pouco, porque eu ainda não estou 100% da garganta, tá? Quando eu tenho uma crise de garganta, eu tenho dificuldade para falar e acaba que atrapalha um pouco. Mas, dando continuidade aqui à parábola do joio, eu gostaria de trazer a atenção dos irmãos, essa noite, para a continuação do versículo 24, que diz assim, ó, que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Eu quero que os irmãos atentem bastante para esta frase que diz que o reino dos céus é... Jesus está fazendo aqui uma ilustração para apresentar o que o reino dos céus é, e ele começa essa ilustração dizendo que é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Quem é este homem? Quem é esta boa semente? E quem é aqui ou o que é o campo? Nós vemos a explicação disso lá no versículo 37. Então, eu quero que os irmãos atentem para o início do versículo 24 e também para o que diz o versículo 37, que Jesus começa respondendo aos discípulos a respeito da parábola do joio. E ele vai explicar que o homem que semeia, ele vai dizer que este homem é o filho do homem. Ele vai dizer que o campo é o mundo. E ele vai dizer também que a boa semente são os filhos do reino. Além destes personagens aqui na história da parábola, existem outros personagens que, no caso, é o joio, que são os filhos do maligno. Há também o inimigo, que é o diabo e Satanás, que foi o que foi lá e plantou o joio. E há também os servos deste homem que semeia, que são aqui os anjos, tá? E há também a ceifa, como os irmãos já viram na leitura da parábola, que a ceifa se refere à consumação dos séculos, ou como diz algumas versões, ao fim do mundo. E eu quero que os irmãos atentem aqui, inicialmente, para o primeiro personagem que é mencionado aqui na história, na parábola.
E é sobre este personagem que nós iremos falar esta noite. O primeiro personagem é o homem que semeia. E de acordo com o versículo 37, este homem que semeia a boa semente, ele é o filho do homem. Irmãos, é importante que os irmãos entendam o seguinte. Na ilustração que Jesus está trazendo aqui, nessa ilustração, ou seja, nesta parábola, nessa história ilustrativa, Jesus ele está fazendo uma analogia com a agricultura, tá? Eu sei que nós que somos da capital, muitos de nós não sabem como que funciona o plantio, né? Como que funciona o trabalho no campo, o trabalho de semear, o trabalho de plantar, o trabalho de colher. Mas, para os ouvintes iniciais de Jesus, aquelas pessoas que estavam ouvindo a ilustração de Jesus, essas pessoas, elas tinham sim o costume, mesmo aqueles que não trabalhavam na agricultura, pessoas que trabalhavam na carpintaria, como é o caso de Jesus, pessoas que trabalhavam com a pesca, como é o caso de alguns dos apóstolos, mesmo essas pessoas que não tinham como profissão do dia a dia o trabalho na agricultura, todas elas sabiam como funciona o plantio, como que funciona uma colheita, tá? Porque isso era comum naquela cultura, era comum para aquele povo. Assim como é comum para o pessoal que vive mais no interior. Eu mesmo sendo da capital, eu já tive a oportunidade de plantar milho, de plantar feijão, né? Com os meus tios no interior, né? Então a gente aprende algumas verdades relacionadas à terra, relacionado ao crescimento daquela planta, daquela semente. No caso dos ouvintes iniciais de Jesus, eles tinham essa noção, tá certo? Então, para os discípulos e para aqueles ouvintes da parábola inicial, não era necessário que houvesse uma explicação muito elaborada da história. Jesus apenas conta a história e depois dele contar a história ilustrativa, ele apenas menciona quem é os personagens. Então, quando ele menciona quem é os personagens, já fica explicado a história. Mas como eu falei para os irmãos, hoje nós vamos falar do primeiro personagem, que é o filho do homem. Ele é mencionado como o homem que semeia, aqui no versículo 24, e ele é identificado no versículo 37 como o filho do homem. E também na história ilustrativa, aqui dentro da parábola, lá no versículo 27, este homem que semeia, este agricultor, ele também é identificado como pai de família, ou como diz algumas versões, como o dono da casa ou o dono do campo, e ele também é identificado como o Senhor. É o mesmo personagem. O homem que semeia do versículo 24 é o mesmo dono do campo do versículo 27, é o mesmo Senhor a quem os servos se dirigem e dizem: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Então é o mesmo personagem. E quem é esse personagem? Esse personagem é o filho do homem, identificado no versículo 37. Todos sabem que Jesus, ele se identifica como filho do homem, né? Os irmãos sabem disso. Lá em Mateus, capítulo 16, nós podemos ver Jesus fazendo a seguinte pergunta. Abram comigo aí, Mateus, capítulo 16, está aí pertinho, né? A partir do versículo 13. Uma passagem das Escrituras que é muito conhecida, que diz assim, ó. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? Então a pergunta de Jesus aos seus discípulos é: quem as pessoas estão dizendo que é o filho, quem é o filho do homem? É interessante que aqui Jesus é o filho do homem. Como é que eu sei disso? Como é que eu tenho essa certeza? Abram em Marcos, capítulo 8, versículo 27.
Marcos capítulo 8, versículo 27 diz assim: E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? Então, no registro do Evangelho de Marcos, Jesus está perguntando quem ele é, né? Para as pessoas, o que é que as pessoas dizem a respeito dele. No registro do Evangelho de Mateus, nós vemos que Jesus está perguntando a respeito do Filho do Homem, ou seja, a respeito dele mesmo. Qualquer um que tenha lido os Evangelhos sabe que Jesus, ele se identifica como o Filho do Homem. Qualquer um, tá? É interessante que, se Jesus é o Filho do Homem, ele é o homem que semeia, da parábola do joio. Quem é o homem que semeia na parábola do joio? É o Filho do Homem, ou seja, é o Senhor Jesus Cristo. É o dono do campo, é o Senhor, tá? Este é Jesus. O Filho do Homem se refere a Jesus. Mas é importante que os irmãos entendam qual é o peso e qual é a significância que essa expressão Filho do Homem traz sobre Jesus, tá? Isso é muito importante que os irmãos prestem bastante atenção nisso que eu vou dizer. A expressão Filho do Homem nas Escrituras, ela aponta para duas verdades fundamentais a respeito de Jesus. A primeira delas é que a expressão Filho do Homem se refere à humanidade de Jesus. A segunda dela é que a expressão Filho do Homem se refere a Jesus como sendo o Messias, o Cristo. Vamos ver a primeira, tá? Lá em Ezequiel, se os irmãos puderem abrir junto comigo, lá em Ezequiel, nós vemos que Ezequiel, no capítulo 1, versículo 1, ele tem visões de Deus. E nós vemos ao longo do livro de Ezequiel, que o profeta Ezequiel, quando ele tem essas visões de Deus, Deus ele fala com ele. Deus ele fala com Ezequiel. E é interessante a forma como Deus identifica Ezequiel. No capítulo 2, versículo 1, nós vemos o seguinte, Ezequiel capítulo 2, versículo 1. E disse-me, Filho do homem, põe-te em pé, falarei contigo. No versículo 3, e disse-me, Filho do homem, eu te enviei aos filhos de Israel. Capítulo 2, versículo 6, e tu, ó filho do homem. Capítulo 8, mas tu, ó filho do homem. Então nós temos aqui no livro de Ezequiel, por volta de 93 vezes, Ezequiel sendo identificado como filho do homem. E por que Ezequiel é identificado como filho do homem? Porque Deus, quando ele fala com Ezequiel, ele tem o objetivo de identificar ele como homem, como descendente de Adão, como um ser humano. Deus ali, ele não está falando com um anjo, ele está falando com um homem. E ele diz, ó filho do homem. Ele está apontando para a humanidade de Ezequiel. De forma semelhante, nós podemos ver essa expressão filho do homem sendo usada por Balaão, lá em Números, capítulo 23, versículo 19. Abram comigo Números, capítulo 23, versículo 19. Um versículo muito conhecido, que muitos têm decorado. Veja o que diz Números, capítulo 23, versículo 19. Olha só, ele diz assim, ó, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria, ou falaria e não confirmaria? Então aqui esse texto ele está usando a expressão filho do homem como sinônimo da expressão homem. Ou seja,
aqui está apontando para a humanidade, para o fato de um homem ser um ser, como nós identificamos, né? Um ser humano, tá? É o ser humano. A expressão filho do homem está apontando para a humanidade. Nesse caso de Números 23, versículo 19, fazendo um contraste entre o homem e o divino. O homem, ele é vulnerável a mentir, mas Deus, por sua perfeição e sua santidade, ele não mente. E é por isso que aqui Balaão pergunta, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não confirmaria. Isso está apontando para a inferioridade do ser humano diante de Deus. Deus é infinitamente superior ao ser humano. Outra passagem que usa a expressão filho do homem, apontando para a humanidade, identificando a humanidade, é o livro de Salmos, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 5. E eu quero que os irmãos prestem bastante atenção nesse texto. Salmo, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 5. Olha o que diz aí as Santas Escrituras. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites, pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra os coroaste. O coroaste. Então é interessante, irmãos, que aqui, no versículo 4, nós temos mais uma vez a expressão filho do homem sendo usada como sinônimo, sendo usada de forma paralela com a expressão homem mortal. O que é o homem mortal para que deles te lembre? Aí ele faz a mesma pergunta com outras palavras. E o que é o filho do homem para que o visites? Então a expressão filho do homem aponta para a humanidade, aponta para o homem como pessoa humana, tá? E mais uma vez, em Daniel, capítulo 8, versículo 15 ao versículo 18, nós temos mais uma vez a expressão filho do homem sendo usada para identificar o ser humano, para identificar o homem, tá? Daniel, capítulo 8, versículo 15 ao 18. Nós temos aí a expressão filho do homem. É importante que os irmãos entendam que essa passagem aqui de Daniel, capítulo 8, Daniel ele está conversando com um anjo que é Gabriel, foi enviado a Daniel para explicar-lhe uma visão. E o interessante é que quando o anjo ele vai falar com Daniel, ele fala da mesma forma como Deus falou com Ezequiel, identificando Daniel como filho do homem. Que diz assim, versículo 15, Daniel 8, versículo 15. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem. Aqui ele se referindo ao anjo, tá? Como que uma semelhança de homem. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. Então, houve uma ordem dada a Gabriel, no versículo 16. Gabriel, como os irmãos sabem, é o mesmo anjo que apresentou a Maria sobre o nascimento de Cristo. Versículo 17. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, me amedrontei, e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí, adormecido com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me fez estar em pé. Então, aqui nessa passagem, o anjo identifica Daniel como filho do homem, ou seja, como um ser humano, tá? Isso é importante. Por quê?
O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é divino, como os irmãos bem sabem, ele é Deus. Mas ele, ao nascer, ele adquiriu também uma natureza humana. O livro de Hebreus, por exemplo, ele fala sobre a superioridade de Cristo sobre todas as coisas. O livro de Hebreus vai dizer que Jesus é a revelação superior, vai dizer que ele é superior aos profetas, vai dizer que ele é superior aos anjos, vai dizer que ele é superior a Moisés, vai dizer que o sacerdócio dele é superior ao de Arão, vai dizer que Jesus é superior a Josué, vai dizer que o sacerdócio dele é superior ao sacerdócio dos levitas, vai dizer que o sacrifício de Jesus é superior aos sacrifícios do templo, tá? Mas dentre todas essas coisas, no livro de Hebreus, no capítulo 2, nós temos o autor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, interpretando o Salmo 8, o salmo que a gente acabou de ler. E é interessante que ele diz o seguinte, ou Hebreus, capítulo 2, versículo 6. Abram comigo, por favor, Hebreus, capítulo 2, versículo 6. Olha o que diz aí as Escrituras. Hebreus, capítulo 2, versículo 6. Mas em certo lugar, testificou alguém, dizendo, quem é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Olha aí a expressão filho do homem mais uma vez sendo usada. Aqui, o autor de Hebreus, ele está citando o Salmo 8, tá? Versículo 7. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Versículo 8. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhes estejam sujeitas. Presta atenção no versículo 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. Olha como o autor de Hebreus, ele identifica Jesus como o homem do Salmo 8. Por que é que Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos? Ele explica, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Olha só, tanto o que santifica, como os que são santificados, tanto Cristo como aqueles a quem Cristo salvou, são da mesma natureza, são irmãos, são humanos, né? Aí o versículo 10, o versículo 12, desculpa, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. 13, e outra vez, porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Versículo 14. E visto como os filhos participam da carne, isso é muito importante, tá? E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso, convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Por que é que esse texto é importante? Por que é que eu li esse texto tão grande? Gente, Jesus, ele se fez homem. Prestem atenção nisso. Jesus, ele se fez homem. E o que é que isso significa para nós? Isso significa, gente, que ele não se fez anjo. Como assim ele não se fez anjo?
Jesus ele não veio salvar os anjos que tinham se perdido. Jesus veio salvar os seres humanos que tinham se perdido. Jesus veio dar salvação a todo aquele que nele crê, a todo ser humano que nele crê. Então Jesus ele se fez homem e participou da nossa natureza, com exceção, obviamente, da nossa pecaminosidade, né? Jesus ele foi 100% homem. Alguns autores, alguns teólogos chegam a dizer que Jesus ele foi mais homem do que nós mesmos, porque nós somos homens e mulheres corrompidos pelo pecado. Jesus ele foi um ser humano 100% perfeito, sem ter a corrupção do pecado. Então, quando a expressão filho do homem aponta para Jesus, nós devemos lembrar que esta expressão filho do homem aponta para a humanidade de Jesus. Jesus ele foi homem como qualquer um de nós. E é importante esse texto do final do capítulo 2 aqui, de Hebreus, que diz assim, ó, versículo 17, convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Isso significa o quê? Que nós temos um Deus que conhece as nossas dores. Nós temos um Deus que conhece as nossas necessidades. Nós temos um Deus que padeceu pelas coisas que nós padecemos. De tal forma que esse Deus se fez homem como nós e enfrentou a pior das dores que nós enfrentamos, que é a morte. Jesus chegou a morrer lá na cruz do Calvário, passando por todas as fases da vida de um ser humano. Ele nasceu da Virgem Maria numa gestação normal. Maria teve a sua gestação dentro dos meses normal. Ele, depois de nascer como um bebezinho, ele foi cuidado por Maria, ele foi cuidado por José, ele foi alimentado ali pelas pessoas, assim como nós, quando nós nascemos, nós somos alimentados pelos nossos pais. Jesus, ele cresceu como uma criança, também ali comum, um crescimento normal. A Bíblia diz que ele crescia em sabedoria e estatura. Então Jesus passou por aquele momento de infância, assim como nós passamos. Jesus passou por aquele momento de adolescência, assim como nós passamos. Jesus passou pelo momento de ser adulto, de enfrentar as responsabilidades do dia a dia, assim como nós passamos. Jesus é homem, Jesus se fez homem, é um Deus que se fez carne. As mesmas dificuldades que nós enfrentamos, Jesus enfrenta. Várias vezes nas Escrituras, a Bíblia diz que Jesus estava descansando, estava dormindo depois de trabalhar. Naquela passagem que os discípulos estão com Jesus no barco, o barco está prestes a virar, mas Jesus está dormindo porque está cansado. Um ser humano como eu, como você. Nós temos um Deus que conhece as nossas dificuldades. Muitas pessoas pensam assim, eu estou passando por uma dificuldade que ninguém passou. Por quê? Porque a minha dificuldade não é só uma dificuldade física, mas é uma dificuldade mental, é uma dificuldade espiritual, é uma dificuldade emocional. Mas lembre-se de uma coisa, Jesus veio e padeceu sobre as mesmas coisas que nós padecemos. Você pensa que Jesus não teve uma dificuldade emocional? Em várias passagens das Escrituras nós vemos Jesus chorando. Em um determinado momento, quando ele chega diante de Jerusalém, ele olha para Jerusalém e ele chora, sabendo que aquela cidade está longe dele. Em outro momento, quando ele chega lá naquela parte em que Lázaro havia falecido, e ele sabe que ele vai ressuscitar Lázaro, ele sabe que ele tem o poder de ressuscitar Lázaro, mas as irmãs de Lázaro chegam para ele chorando, e Jesus olha aquela situação e ele se comove. E a Bíblia diz que Jesus chorou. Nós temos um Deus que chora. Nós temos um Deus que conhece as nossas emoções, conhece as nossas dores. É interessante observarmos Jesus lá no Getsêmani. Enquanto Jesus vai orar, a Bíblia diz que ele estava tão aflito, que ele chegou a suar sangue. Você sabe o que é isso? A aflição tal
que aquela aflição, ela chega a mexer no seu organismo de tal forma que você venha a soar sangue. Jesus passou por isso daí. Não é só você que sente essa dor da aflição. Jesus passou por isso. Não é só você que sente essa dor emocional. Jesus passou por isso. Não é só você que sente essa dor física. Jesus também passou por essa dor física lá na cruz do Calvário, quando aqueles pregos foram colocados em suas mãos e seus pés. De acordo com os especialistas médicos, dizem que uma pessoa que era crucificada da forma como Jesus foi crucificado, aquela pessoa, ela morria asfixiada, ela morria sem ar. Ela se afogava no seu próprio sangue. Então lembre-se disso. Quando a gente fala da humanidade de Jesus, nós estamos falando de um Deus que se fez carne e um Deus que conhece as nossas dores, um Deus que conhece as nossas dificuldades. Eu acho muito interessante quando pessoas passam por sofrimentos tremendos, sofrimentos tais, que essas pessoas, quando vão compartilhar com as pessoas, às vezes as pessoas não têm noção da dor que aquela pessoa passou. Um exemplo, alguém que passou por um processo de quimioterapia, um processo de tratamento de câncer, e alguém que nunca passou por nenhum tratamento semelhante. Quando a pessoa que passou por aquele sofrimento da quimioterapia vai falar para aquele que nunca passou por esse sofrimento sobre aquele processo, a pessoa até entende. Deve ser difícil, né? Deve ser doloroso. Mas, quando aquela pessoa que passou pela quimioterapia vai conversar com outra pessoa que também passou por aquilo ali, a conversa já é diferente. Porque aquela pessoa sabe da mesma dor que ela passou. Ela não só sabe intelectualmente, mas ela sentiu na pele a mesma dor. Uma pessoa que tem depressão, quando ela chega para falar com alguém que não tem depressão, que não tem noção do que é depressão, e ela chega e diz, olha, eu estou muito aflito, eu estou numa situação desesperadora. Aquela pessoa que está ouvindo, ela não entende. Ela diz, mas eu não sei porque você está aflito. Você está bem, você está financeiramente bem, você está com saúde, sua família está bem. Mas por que você está passando por essa aflição? Por quê? Porque ela não conhece a dor que aquela pessoa está passando. Mas quando um depressivo ele vai falar com outra pessoa que passou também pela depressão, aquela pessoa vai chorar junto com ele. Porque ela sabe qual é a dor, ela sabe qual é a dificuldade. E o que é que eu quero dizer com isso? Nós temos um Deus que passou pelas nossas dificuldades, que passou pelas nossas dores, de tal forma que quando nós oramos a Ele, nós estamos falando com alguém que conhece as nossas dores, não só de ouvir falar nas nossas dores, Ele conhece as nossas dores porque passou por elas. A aflição de Cristo lá no Getsemane foi tão grande que Ele chegou a suar sangue. As dores de Cristo lá na cruz do Calvário são dores tremendas que a gente não consegue nem descrever. É aquela morte, pior morte que existia naquela época. Não era só ir lá e matar a pessoa como era uma morte por decapitação. Não era só ir lá e matar a pessoa como é uma morte por fuzilamento. Aquela pessoa ela morria de forma sendo torturada. Aquela pessoa ela era moída com aquilo dali. E nós temos um Deus que conhece essa dor. Jesus Cristo, aquele lá, o Filho do Homem, que é identificado na parábola do joio, aquele que é o dono do campo, aquele que plantou a boa semente, é este homem que conhece as nossas dores. Então, irmãos, esta é a primeira verdade que eu quero que vocês entendam. A expressão Filho do Homem aponta para a humanidade de Jesus. E nós devemos sempre lembrar disso. Quando nós falamos que Jesus ele é um ser humano, isso significa que ele se fez um de nós. Isso significa que ele passou pelas mesmas dores que nós passamos. Isso significa que ele passou pelas mesmas necessidades que nós passamos. Muita gente pensa que Jesus ele era só um andarilho que vivia às custas das pessoas. Irmãos, leia as Escrituras. Jesus era um profissional da área da construção. Ele aprendeu a profissão junto com seu pai, e ele era um construtor, né? Algumas versões bíblicas trazem a palavra carpinteiro, mas é a ideia de ser alguém que era um pedreiro, alguém que trabalhava na área da construção.
Um carpinteiro naquele período era alguém que trabalhava como pedreiro. E vocês sabem, quem já trabalhou de servente de pedreiro sabe, é pesado. Jesus, para sustentar a sua família, ele trabalhava. Não era como muitas pessoas imaginam. Então lembre-se, nós temos um Deus que conhece as nossas dores. Então, isso aponta para o quê? Isso aponta para uma prática muito especial que nós fazemos, a oração. Muitas vezes nós se vemos em situações difíceis que não temos com quem falar, não temos com quem compartilhar as nossas dores. Muitas pessoas gastam rios e rios de dinheiro pagando psicólogo, tratamento médico na área de aconselhamento. Isso não é errado, tá? Esses tratamentos, eles existem, em muitos casos são tratamentos eficazes. Mas eu quero que você, cristão, saiba disso. Você que é filho de Deus, você saiba de uma coisa. Você tem acesso ao mestre dos mestres, ao Senhor dos senhores, ao conselheiro dos conselheiros. Através de uma ferramentazinha que Deus lhe deu, a oração. Então ore, fale com Jesus. Ele sabe da sua dor, ele sabe lhe aconselhar, ele sabe lhe dar o conforto, lhe dar o consolo necessário nas horas difíceis. Lembre-se disso. Mas caminhando agora para o segundo ponto que eu queria tratar com vocês a respeito da expressão filho do homem, nós devemos entender que, além da humanidade de Jesus, a expressão filho do homem também aponta para a sua messianidade, tá? A expressão filho do homem, ela não apenas só identifica o ser humano, ela também é um título. Dependendo de para quem aquela expressão filho do homem está sendo usada, aquela expressão ela também é um título, e é um título messiânico. Abram comigo suas Bíblias em Daniel, capítulo 7, versículo 13. Daniel, capítulo 7, versículo 13 ao 14. Em Daniel, capítulo 7, nós temos o profeta Daniel tendo uma visão de alguns animais. O primeiro animal, ele representa um reino, o segundo, outro reino, o terceiro, outro reino e o quarto, outro reino. E é importante que a gente entenda que o primeiro reino mencionado lá, através da figura de um animal, de uma fera que aparece, que é um leão alado, um leão com asas, aponta para o Império Babilônico. O segundo animal aponta para o Império Medo-Persa. O terceiro animal aponta para o Império Grego. E o quarto animal, um animal feroz e terrível, ele aponta para o Império Romano, tá? E o Império Romano, a gente sabe que ele um dia, ele vai se levantar novamente, de tal forma que o anticristo irá reinar. E no versículo 13 nós temos o seguinte, Daniel 7, versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, presta bem atenção, irmãos, nessa expressão, por favor. Eis que vinha nas nuvens do céu, como o filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações, línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Nós sabemos, irmãos, que na consumação desses séculos, vai haver a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, ele reinará. E esse reino é um reino eterno, que não passará e não será destruído. Por que que essa passagem é de fundamental importância para o que nós estamos vendo na parábola do joio? Lembrem-se, a parábola do joio é uma palavra que está ilustrando algo. E o que é que a parábola do joio está ilustrando? O reino de Deus. Lembra que a parábola diz? O reino de Deus é semelhante ao homem que semeia. E este homem que semeia quem é?
É Jesus Cristo, o Filho do Homem. E essa passagem de Daniel, capítulo 7, está dizendo que Daniel tem uma visão do Filho do Homem, e este Filho do Homem, ele vem para destruir os impérios deste reino, os impérios terrenos, e este Filho do Homem, ele reinará de forma eterna, o seu domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. A parábola do joio começa identificando o rei. A parábola do joio está falando sobre o reino de Deus. E ela começa identificando quem é o rei. E quem é o rei é o Filho do Homem. Aquele ungido por Deus para reinar, o Messias, o Cristo. Aqui nessa passagem, nós sabemos, pela interpretação dos judeus e pela interpretação cristã, que a expressão Filho do Homem é um título messiânico, tá certo? Existem alguns livros apócrifos que usam essa expressão também como um título messiânico. Mas nós não precisamos ir aos livros apócrifos. Nós temos a palavra de Deus e ela é suficiente. A Bíblia diz que o Filho do Homem, ele vem. E ele vem nas nuvens do céu. E ele reinará. E reinará eternamente. Irmãos, nós sempre olhamos para a parábola do joio e nós colocamos o trigo e o joio como algo central na parábola. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós temos a tendência pecaminosa de achar que nós é que somos o centro do universo. Irmãos, a parábola do joio não é sobre nós. Ela fala de nós, mas ela não é sobre nós. A parábola do joio é sobre o reino de Deus. O personagem central do reino de Deus não é o trigo e não é o joio. O personagem central no reino de Deus é o rei. E esse rei é Jesus Cristo. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias aí em Mateus. Por favor. Finalzinho do Evangelho de Mateus, tem uma passagem muito importante. E eu estou caminhando para o fim, tá, gente? Mateus capítulo 24. Não, capítulo 24 não, gente. Capítulo 24 sim, tá? Capítulo 24, versículo 27. Olha o que aqui o Senhor Jesus Cristo diz. Mateus capítulo 24, versículo 27 em diante. Olha o que é que diz aí. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda de quem? Do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então nós temos aqui a vinda do Filho do Homem sendo colocado no final da grande tribulação, que é depois da aflição daqueles dias, tá? Aí ele diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Gente, o que Jesus está fazendo aqui é citar Daniel. Ele vem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E o que é que ele fará? E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais arrebatarão, é assim que está na Bíblia de vocês, arrebatarão? Na minha não está assim não, na minha está assim, ó, nos quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Quando Jesus vier, Jesus irá cumprir as promessas do Antigo Testamento, que está falando sobre a reunião do seu povo de volta à sua terra, um ajuntamento dos seus escolhidos. Então é importante, irmãos, que os irmãos entendam. A parábola do joio, ela termina com isso. Os anjos vêm, há um recolhimento do seu trigo em um celeiro, há um ajuntamento ali do trigo em seu celeiro, e o joio é recolhido e é lançado no fogo, né? Para ser mais exato, é o contrário, tá?
Primeiro ele recolhe o joio do meio do trigo e lança no fogo. Depois ele pega o trigo e coloca no seu celeiro. Tá certo? É assim como está lá. Mas continuando, ainda em Mateus, nós temos uma passagem muito importante, que é quando Jesus está perante o Sinédrio, e o sumo sacerdote faz algumas perguntas a Jesus. É aqui em Mateus capítulo 26, versículo 63. Capítulo 26, versículo 63. Jesus, porém, guardava silêncio e, respondendo o sumo sacerdócio, disse-lhe: conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Olha qual é a pergunta do sumo sacerdote. Aqui Jesus está sendo julgado, né, pelo Sinédrio. E aí ele diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus? Aí Jesus responde: disse-lhe Jesus: tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder, vindo sobre as nuvens do céu. Irmãos, Jesus virá. E virá como rei sobre as nuvens do céu. Lá em Daniel capítulo 7, ele vem para quê? Para reinar, para destruir os impérios deste mundo e colocar o seu reino em prática. Em Mateus capítulo 24 diz que as nações lamentarão. As nações tremerão diante desse rei quando ele chegar. Você pode juntar o Império Babilônico, você pode juntar o Império Medo-Persa, você pode juntar o Império Grego, o Império Romano, você pode juntar Estados Unidos, Rússia, todo mundo junto. Todos eles se ajoelharão diante do rei quando o rei chegar, porque ele é o rei, ele é o dono do campo, como diz a parábola do joio. Ele é o dono. Eu acho que vocês prestaram atenção que o campo lá é o mundo. O campo não é a igreja, como alguns estão dizendo por aí. A parábola está dizendo que o campo é o mundo. Isso significa que o Senhor, ele reina sobre o mundo. O mundo é dele. Muita gente pensa que o Senhor Jesus, ele foi pego desprevenido. Muita gente pensa isso. Gente, o Senhor Jesus é soberano, ele é o Senhor que governa todas as coisas. E um dia ele implantará o seu reino de forma física e terrena, visível. Quando os servos do pai de família lá, quando os servos do dono da casa chegam para ele e dizem assim: Senhor, tu não plantaste boa semente? Como é que tem joio lá no meio do trigo? Sabe o que é que Jesus responde? Ele não diz assim, ó, nossa, plantaram joio no meio do trigo, foi? Ele não responde assim, não. Ele já sabia. E ele diz para os seus servos: não, isso aí quem fez foi um inimigo, foi lá e plantou. Ele já sabia. As coisas neste mundo não acontecem sem Jesus saber, não. Ele sabe. Ele sabe quem é trigo e quem é joio. Ele sabe. Mas ele, como Senhor soberano, ele disse: a colheita não é agora. A colheita vai ser na consumação dos séculos. Os servos queriam lá, os anjos: não, nós vamos lá, vamos colher, vamos arrancar. Não, agora não. Porque o destino do trigo não é o mesmo destino do joio. Eles têm que crescer. E aí, quando eles crescerem, vocês vão saber identificar quem é trigo e quem é joio. E falaremos mais disso na nossa próxima mensagem, em que a gente vai falar sobre o mundo e sobre o joio e sobre o trigo. Tá? Mas tenha uma coisa na mente de vocês: a parábola, o tema central da parábola é o reino de Deus. E o rei, Jesus Cristo, é o personagem principal. Não é eu e não é você. Não é o trigo, não é o joio. Tá? O trigo e o joio, e os servos ali, que são os anjos, são apenas coadjuvantes ali nessa trama, nessa história ilustrativa. O personagem principal é Jesus Cristo. Amém? Se ele é o personagem principal, e ele é o dono do mundo, que governa sobre todas as coisas, o que você tem feito diante disso? Você tem sido um servo rebelde, ou você tem se submetido ao Senhor?
Ou você tem se colocado diante dele e dito: Senhor, eu estou aqui para te servir. O Senhor é o meu rei. O Senhor é o meu dono. O Senhor que governa sobre a minha vida. Você pode fazer isso. E eu digo a você que tem sido rebelde. Se há alguém aqui que tem sido rebelde. Eu não quero ele como Senhor da minha vida. Eu não quero ele dominando a minha vida. Eu quero viver do jeito que eu quero. Saiba de uma coisa. Você vive como quer até o momento da ceifa. Porque você, querendo ou não, você pertence a ele. Você pertence a Jesus Cristo. Sabe por quê? Você sendo o trigo ou você sendo o joio. Você está num campo que é dele. E ele decide fazer o que ele quer no campo dele. Ele decidiu colocar o trigo no celeiro. Você pode estar nesse celeiro. Ou você pode agir como joio. Não, eu não quero o senhorio dele sobre a minha vida. Você pode fazer isso. Mas ele virá. E colherá você do meio do trigo. Ele lançará nas chamas eternas. É assim que diz a palavra de Deus. Oremos. Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Jesus. Senhor Deus, sabemos que o Senhor vem. E sabemos, ó Deus, que o Senhor destruirá todos esses governos corruptos que estão neste mundo. Senhor Deus, nós como tua igreja te pedimos, ajuda-nos, Senhor Deus, a vencer o mundo, porque o Senhor já venceu este mundo. Ó Deus, nós como tua igreja, nós anunciamos o Senhor como o Senhor das nossas vidas, como o Senhor desta igreja, como o Senhor destas famílias, como o Senhor desta casa. Ó Deus Santo, nós não temos outro Deus diante de nós. Não é o Lula que governa sobre nós, Senhor. Não é o Bolsonaro. Não é o presidente dos Estados Unidos. Não é o presidente da Rússia. Não é o presidente da China. Não é o primeiro-ministro disso, daquilo, nem um rei humano. Nós reconhecemos o Senhor como o Senhor das nossas vidas. Então ajuda-nos, ó Deus, a viver conforme o teu reino, sendo embaixadores do Senhor aqui neste mundo e anunciando aquilo que o Senhor nos ordenou, o teu santo evangelho. Aquele evangelho, Senhor, que fala da tua salvação, mas que fala também do teu reino. Ó Deus Todo-Poderoso, dai-nos coragem para isso. Muitos dos nossos irmãos no passado morreram, Santo Deus, porque o imperador não aceitava ter súditos que tinham outro senhor. Senhor Deus, se for isso que o Senhor deseja para as nossas vidas, dai-nos coragem para enfrentar as dificuldades deste mundo. Mas, ó Deus, nós te pedimos, não deixa, Deus, não deixa nenhum de nós se desviar dos teus caminhos. Não deixa, Deus, nenhum de nós te tratar como se não fosse Senhor, porque o Senhor é verdadeiramente Senhor das nossas vidas e é assim que devemos viver, conforme a tua vontade sobre nós. Ó Deus, obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus, eu te oro e agradeço, Santo Deus. Amém.